No livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. E Daniel capítulo 6, e o versículo 10. Glória a Deus. No capítulo 1, no versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Versículos 6 e 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Há uma frase que eu tenho feito citações por diversas vezes: não basta passar pela vida, mas é necessário que se deixe uma marca. Quando o povo de Deus resolveu pedir um rei a Samuel, Samuel ficou profundamente magoado, porque se sentiu rejeitado pelo povo. Ele foi o último juiz de Israel, e foi ele um milagre de Deus. Nasceu como fruto de um voto feito a Deus pela sua mãe Ana. E ainda na sua tenra idade, Deus falou com ele e o chamou pelo nome para uma grande obra. E ele ainda não havia tido a sua experiência com Deus, que é algo sumamente importante e necessário que todos nós, sobretudo a juventude, é preciso que cada um não esteja conformado com as mesmices, nem conformado
por fazer parte da maior denominação evangélica do mundo, mas senti o anelo e o desejo de viver algo novo na sua vida diária. Aquele menino era fruto de um voto, foi um presente de Deus à sua mãe, que, diga-se de passagem, que não podia gerar, mas ela disse que se Deus lhe desse, ela daria ao Senhor. Então, ele foi escolhido desde o ventre para estar nas mãos de Deus. Depois de desmamado, foi levado para o templo, e ali no templo foi criado pelo sacerdote, e o prazer que sua mãe tinha e orgulho por aquele filho era tão grande, ela sabia que ele seria um sacerdote, e todos os anos ela fazia uma estola sacerdotal e levava para o templo. Mas isso não era tudo, isso não era suficiente. Deus queria mais, e Samuel também. E agora Deus lhe visita e lhe chama pelo nome. Por ele não ter tido ainda uma experiência com Deus, não obstante, está sendo criado no templo. Ele não conhecia a voz de Deus. Quantas pessoas que estão na igreja, mas não conhecem a voz de Deus. Quantas pessoas crescem na igreja, mas não têm uma experiência com Deus. Assim era Samuel. Mas aprove a Deus e ter com Samuel, e lhe chamou pelo nome, e ele corre para Eli, entendendo que Eli estava lhe chamando, e Eli disse: não, meu filho, eu não te chamei, volte a dormir. Isso por 3 vezes aconteceu, e na última vez, o sacerdote Eli entendeu o que estava acontecendo e disse para ele: volte, e se outra vez você ouvir esta voz te chamando, você vai dizer assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Israel vivia sobre o regime teocrático, vivia sobre a égide do governo de Jeová. Glória a Deus. Samuel era juiz e julgava apenas as causas, mas era Deus que governava. Mas aquele povo, um dia, eles desejaram ter o seu próprio rei. Por quê? Porque ele observou que todas as nações pagãs tinham os seus governantes, os seus reis, e por que não eles? E eles foram a Samuel com esta proposta, e Samuel ficou por demais triste, ferido e magoado, mas ele foi falar com Deus, e Deus deu a ele uma palavra de consolação, dizendo que ele não ficasse preocupado com o que estava acontecendo,
porque na verdade o povo não estava rejeitando a ele, o povo estava rejeitando o próprio Deus, e que ele fizesse aquilo que o povo estava pedindo. Meus amados e queridos irmãos, quantas das vezes nós queremos algo que não está no centro da vontade de Deus, e Deus silencia, e Deus cala, mas a gente insiste, e Deus resolve dar aquilo que nós estamos pedindo. E este dar de Deus está na sua vontade permissiva e não na sua vontade diretiva. E certamente às vezes lá na frente as coisas dão erradas e a gente quer de uma certa forma culpar a Deus, mas Deus permitiu que o nosso desejo fosse cumprido, satisfeito, mas não era a sua vontade. Então, amados e queridos irmãos, Deus deu um rei, a saber, Saul, não na vontade permissiva, mas diretiva dele, e Saul reinou sobre Israel durante 40 anos. Glória a Deus. Depois, meus amados irmãos, veio Davi, homem segundo o seu coração, reinou mais 40 anos. Depois seu filho Salomão reinou também 40 anos, e assim foi formado o Reino Unido. Porém, depois de Salomão, o reino foi dividido por questões de inveja, por questões políticas familiares. Houve a divisão do reino, e quando houve a divisão, houve o que? A fragilidade, houve o que? A fraqueza. Então o Israel de Deus ficou dividido em Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Sul, capital Judá; Reino do Norte, capital Israel. E quando o reino se dividiu, que enfraqueceu, o que foi que aconteceu? Fortaleceu os seus inimigos, que eram muitos e não poucos, por inveja daquela nação. Só para que vocês tenham uma pálida ideia, a nação de Israel ainda hoje é a nação mais perseguida e odiada pelo mundo inteiro. Ela está no centro da terra e é uma pequena nação, muito pequena mesmo, mas ela tem um poder sobrenatural que a torna invencível, e ninguém pode abater Israel, porque a mão de Deus está naquele lugar. Queridos, veio a Babilônia. A Babilônia invadiu Judá, que o reino do sul era duas tribos, Judá e Benjamim. Então a Babilônia invadiu, cercou Carquemis e ali levou para a Babilônia o reino do sul. Depois veio os assírios invadir o reino do norte, a saber, Israel, e levaram para a Síria cativo. Ou seja, todo o povo de Deus tornaram-se cativos. E Deus havia prometido que eles não seriam cabeças, que eles não seriam caudas, que eles seriam cabeças. Deus disse que através deles subjugaria todas as nações. Todavia, a promessa de Deus é sempre condicional. Deus disse lá em Crônicas: eu estarei convosco enquanto vocês estiverem comigo. Se vocês me deixar, eu os deixarei. Foi o que aconteceu com Israel. E foi exatamente neste período, irmãos, que a Babilônia levou os cativos
que foi Daniel. Daniel foi levado, guarda esta palavra, Daniel foi levado. Ele era um jovem, e com ele mais 3 jovens preparadíssimos, e aqueles jovens eram os cabeças pensantes da juventude. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles jovens foi levado para a Babilônia, por quê? Porque Nabucodonosor queria trazer a cultura de Israel e aprender ou tirar daqueles jovens o que Israel tinha de melhor na sua nação, e queria introduzir na vida deles a cultura babilônica. Então aqueles jovens foram para a Babilônia, não por vontade própria, não por uma escolha deles, mas eles foram levados, e levados como cativos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, juventude desta igreja, a vida é feita de escolhas. Glória a Deus. E seguramente nós precisamos ainda hoje, em nossa geração, saber fazer as nossas escolhas. Glória a Deus. Eles não tiveram escolhas em ir para a Babilônia. Às vezes nós somos levados a lugares, a ambientes que nós não escolhemos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso não vai impedir de nós manter a nossa identidade de filho de Deus. Eles foram e estavam na Babilônia sem escolher, mas na Babilônia eles podiam sim escolher continuar servindo a Deus ou não, abraçar a cultura da Babilônia ou não. E na vida vocês têm a oportunidade diante de vocês das escolhas. Vocês precisam selecionar as pessoas que vocês querem na vida de vocês. Vocês precisam escolher com quem você quer casar. Você tem que escolher tantas outras coisas que são importantes para o seu crescimento espiritual. Você pode tem a oportunidade de escolher um namorado, de escolher um emprego, de escolher com quem você quer casar, de escolher a roupa que você quer usar, a linguagem que você quer falar. Enfim, diante de vocês, vocês têm todas as escolhas. E o que Nabucodonosor queria era tirar da mente daqueles jovens a visão que eles tinham de Judá. Glória a Deus. Eles queriam desconstruir aquilo que eles aprenderam com o sacerdote, com a família, na sua pátria. Eles queriam destituir a bandeira, a moeda e a cultura. Existem, irmãos, situações que nós não temos escolhas. Glória a Deus. Mas existem situações que nós sim podemos escolher. Glória a Deus. Escute, Daniel era jovem, como vocês. 16, 17 anos, quando ele foi levado para a Babilônia, e ele foi levado com seus companheiros. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Isto quer dizer, eu não tenho culpa de estar na Babilônia. Glória a Deus. Eu terei culpa se eu me tornar um babilônico. Aleluia. Eu não tenho culpa de estar na Babilônia. E por que está?
por culpa dos meus ancestrais, porque foram os pais deles que erraram, e não foi aqueles jovens. Então Daniel e seus companheiros, eles na Babilônia, eles fizeram a diferença em um mundo diferente do mundo deles. Por quê? Porque eles saíram de Judá, mas não deixaram um minuto sequer de estar na presença de Deus. Aleluia. Quando eles chegaram na Babilônia, eles fizeram 2 propósitos. Escute, você não pode, como eu disse no início, passar pela vida sem deixar uma marca. E para você deixar uma marca, você precisa viver com propósito. E para você viver com propósito, você precisa estabelecer um alvo. Glória a Deus. E todo mundo na vida tem que estabelecer um alvo. Glória a Deus. Se você estabelecer um alvo de ser grande e contar com Deus nesse negócio, Deus fará você grande. Glória a Deus. Se você estabelecer um alvo de vencer, Deus será com você nesse negócio, se não lhe trouxer prejuízo, e vai lhe fazer um vencedor. Aleluia. Então, queridos irmãos, juventude desta igreja, chegando na Babilônia, eles entenderam uma coisa: estamos em terras alheias. Aqui tem uma nova linguagem, aqui tem uma nova roupagem, aqui tem um novo costume, mas nós não podemos esquecer da nossa identidade. Cadê? A identidade está aqui. Não podemos esquecer da nossa identidade. Glória a Deus. Irmãos, nada, eu disse nada, absolutamente nada justifica você mudar a sua identidade. O apóstolo João, ele disse: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Glória a Deus. Então, com este entendimento, eram 4 jovens. Os 4 jovens fizeram uma reunião e disseram: estamos na Babilônia, entramos na Babilônia, mas não vamos deixar que a Babilônia entre em nós. E só tem um jeito: a gente não perder Deus de vista. Escute, todo vencedor tem algo em comum. Todo vencedor tem algo em comum. Eu disse o quê? O quê? Eles nunca desistem. Glória a Deus. O vencedor, irmãos, não é quem perde uma batalha. Não. O vencedor perde batalhas, ele só não perde a guerra. O vencedor cai, mas não fica prostrado, ele se levanta. Glória a Deus. O vencedor, ele sabe que vai vencer, aconteça o que acontecer. E qual é o segredo? O que é que os vencedores têm em comum? Levante a mão, diga: eles nunca desistem. Diga: nem eu vou desistir, porque eu sou um vencedor. Aleluia. Aleluia. Gunai, eles fizeram uma reunião e disseram: o que é que a gente faz aqui na Babilônia? O rei já determinou até o que a gente tem que comer. Eles vão fazer o seguinte: vou conjecturar. Deus é maior do que o rei. Deus é maior do que o rei. Deus é maior do que o rei. Deus é maior que os poderes da terra. Deus é maior que os poderes do inferno.
Deus maior que tudo e que todos. E o que a gente faz? Número 1, a gente não se contamina, porque Deus não tem compromisso com o homem no pecado. Quer ser vencedor? Não se contamine. E depois vamos manter a mesma comunhão que tínhamos com Deus lá em Jerusalém. A mesma comunhão que tínhamos em Judá, capital Jerusalém, nós vamos manter aqui também. De que maneira? 3 vezes ao dia. Eu disse, 3 vezes ao dia vamos estar de joelhos. Vamos abrir as janelas voltada para Jerusalém e vamos falar com Deus. Então, o propósito de Daniel e seus companheiros fizeram a diferença em um mundo diferente do mundo deles. O seu propósito também fará diferença em um mundo diferente do nosso mundo. Eles tiveram coragem de dizer não a tudo que tentaram tirá-lo do centro da vontade de Deus. Eles tiveram coragem de dizer não. E hoje não pode ser diferente. Toda ou qualquer coisa que tentar tirar você, tentar tirá-lo do centro da vontade de Deus, diga não. Diga não. Diga não. Vamos tomar um gole comigo? Não. Vamos dar um trago comigo? Não. Vamos se prostituir? Não. Não porque o pastor não está aqui. Não, não é problema não. O pastor não é problema. A gente nem olha para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nem para trás, nem para frente. A gente olha para cima. E em cima um Deus todo-poderoso olhando para mim, olhando para você. Aleluia! Mas para isto nós precisamos de coragem. E Deus não conta com covardes. Deus conta com aqueles que têm coragem. Deus não conta com medrosos. Gideão é um exemplo de jovem que era jovem também. Glória a Deus. E Gideão, irmãos, Gideão malhava no lugar de pisar uvas, por conta dos midianitas que oprimiu Israel durante 7 anos, mas ele não desistiu. Eu disse, ele não desistiu. Ele tinha responsabilidade, ele tinha compromisso, ele sabia que a sua família precisava comer, seus irmãos precisavam comer. Ele disse, eu não vou desistir. Os midianitas entravam, varria, destruía tudo, mas ele não desistia. E isto agradou tanto a Deus. Deus se agrada do homem corajoso. E Deus o visitou, e vocês conhecem a história. Aleluia. E Deus disse, jovem valente, jovem corajoso. Isso foi o anjo, lá em Ofra. Jovem valente, jovem corajoso. O Senhor é contigo. Aleluia. E ele disse, se o Senhor é conosco, pluralizou, porque não se achou destaque grande. A humildade o levou a ficar no seu lugar de servo. Disse, se o Senhor é conosco, porque todo este mal nos sobreveio, ou seja, todo mal sobreveio à nossa nação. Por que isto? Glória a Deus. Escute, irmãos, um grande mal está por vir
sobre a nossa nação. E Deus conta com esta geração que serve a Deus. Deus procura os fiéis da terra. Ele procura jovens corajosos. Ele procura jovens que entrem na presença de Deus para mudar a situação da nossa nação e não deixar ela ir para o caos. Ou você acha que Deus não se importa? Se importa. Será que Deus não se importava com a situação de Israel? Se importava, mas ele estava procurando uma pessoa. E encontrou quem? Gideão, batalhando pela fé. Aí o Gideão disse: eu quero saber de uma coisa. Por que é que nós estamos sofrendo? Por que todo esse mal nos sobreveio? Sabe, queridos, os extremos são perigosos. Eu não gosto de extremo. Todo extremo é perigoso. Mas muitas coisas que nos sobrevêm, sabe de quem é a culpa? A culpa é nossa. A culpa é sua. No momento de você decidir, você tem que decidir, tem que ir à luta, não pode ficar lá. E o que aconteceu? Israel retrocedeu, mas Gideão avançou. Deus se agradou dele e mandou o anjo, e ele disse: eu quero saber aonde está. Onde estão os milagres que os nossos ancestrais, nossos pais falaram? Não estou vendo nada, estou vendo sofrimento. Glória a Deus. Aí Deus disse: olha, deixa eu te dizer uma coisa, Gideão. Deus é contigo. Você é valoroso. Você é valente. Como Deus vai dar livramento? Através de você. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga: Deus vai dar livramento à nossa nação através de você. Diga: Deus vai dar livramento à nossa nação através de você. Pergunta agora: o teu irmão está pronto? Você não pode ser covarde. Aleluia, aleluia, aleluia. Eles fizeram a diferença. A nação de Israel estava em decadência social. E a nossa está ou não está? A nação de Israel estava em decadência religiosa. E a nossa está ou não está? A nação de Israel estava em decadência política. E a nossa está ou não está? É tempo de decidir. É tempo de ter fervor espiritual. É tempo de estar pronto a defender a nossa nação, em nome do Deus Todo-Poderoso dos exércitos, que fez os céus e a terra. Ele ainda é Deus. Terminou o tempo, ó. Eu estava começando, mas deixa só dar um exemplo. Vou dar 2 exemplos. Deixa eu fechar aqui a Bíblia, senão eu vou falar mais. Deixa eu dar 2 exemplos. Diz que houve um grande incêndio em uma floresta. E todas as aves, todos os animais começaram a bater em retirada. E as aves começaram a voar, com medo das chamas, que cada vez mais aumentavam. Mas uma pequena ave desceu ao rio, mergulhou, voou sobre as chamas, bateu as suas pequenas asas, e pequenas gotas caíam sobre aquelas enormes chamas. E ela descia outra vez, enchia-se de água, voava sobre as chamas, balançava as asas, e pequenas gotas de água caíam sobre a chama. As aves maiores passavam e fizeram uma crítica violenta a ela. Disse: que coisa mais tola você está fazendo?
Você não percebe que com essas pequenas gotas jogadas sobre essas chamas, você não vai conseguir apagar este fogo? E aquela pequena ave disse: se vou conseguir apagar o fogo, eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu estou fazendo a minha parte. Olha para o irmão, diga: faça a sua parte, meu irmão, que vai dar certo. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Nós precisamos mudar a história da nossa vida. Nós precisamos mudar a história do nosso estado. Nós precisamos mudar a história da nossa nação. Nós precisamos mudar a história do nosso povo. Há pessoas que dizem: eu não tenho nada a ver com isso. Tem. Claro que você tem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Então aquele Daniel estava lá, mas ele não desistiu. Ele lutou com todas as forças. Ele estava na Babilônia. Mudaram o nome dele, deram outro nome, mas não conseguiu mudar o seu caráter, porque ele se identificava não com a terra, ele se identificava com o céu. Oh, quem se identifica com o céu, levante a mão e glorifique a Deus. Levante a mão e adore a Deus. Levante a mão e adore a Deus. Era tempo de apostasia. Glória a Deus. Era tempo de mundanismo, era tempo de infidelidade, de desobediências, de guerra, de ameaças, de invasão. Glória a Deus, nós vivemos este tempo, mas foi neste contexto que eles viveram, foi nesse contexto que eles se levantaram, foi nesse contexto que eles continuaram com o propósito de servir e adorar a Deus. Sabe por quê? Porque eles entraram na Babilônia, mas eles não deixaram que a Babilônia entrasse na vida deles. Eles sabiam sim em quem eles tinham crido, eles sabiam sim a quem eles estavam servindo, e nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos a quem estamos servindo, e o Deus dos céus Todo-Poderoso é aquele que está conosco para nos dar vitória, e através de nós, dar vitória à nossa nação, dar vitória ao nosso povo, dar vitória, a dar vitória e dar vitória e dar vitória. Vamos ficar de pé por um minuto só. Deus disse: Daniel, Deus é meu juiz. Daniel estava na Babilônia, mas com um propósito. Nós estamos no mundo ainda, mas com um propósito. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5:8 que o diabo é o nosso adversário, que ele está no mundo, que ele veio matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz, meus amados e queridos irmãos, que nós estamos no mundo, e do mundo nós somos luz. Somos luz do mundo e somos sal da terra. Glória a Deus. O apóstolo João disse: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus aqui, levante a mão. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mesmo apóstolo diz: filhinhos, filhinhos, sois de Deus
e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Por isso, diga não a tudo e qualquer coisa que tentar tirar você do centro da vontade de Deus. Não seja amigo do mundo, continue inimigo do mundo e continue amigo de Deus. Aprenda a fugir da tentação, aprenda a estar próximo do Senhor Jesus Cristo. A Babilônia queria apagar o passado daqueles jovens, a Babilônia queria eliminar Deus da vida dele. Eu acho incrível isso. Eu acho incrível isso. Joilson, eu acho incrível isso. Como a Babilônia queria apagar Deus da vida dele. Como hoje a gente vê como estão querendo apagar Deus da vida da nossa nação. Glória a Deus. Nos Estados Unidos das Américas, fizeram um decreto-lei para tirar das escolas e das bibliotecas todas as Bíblias. Glória a Deus. E o índice de criminalidade e violência foi muito grande, aumentou consideravelmente. E numa das entrevistas, a filha de um dos presidentes, que eu não estou lembrado o nome agora, Billy Graham, foi Billy Graham que falou, a filha do Billy Graham, ela disse: olha, o problema é porque vocês tiraram Deus da escola, vocês tiraram Deus das escolas, então o diabo entrou para tomar conta. Glória, esta igreja não pode permitir que tirem Deus da nossa nação. Esta igreja não pode pedir que tire, aleluia, o direito de cada pai, de cada mãe, senhores pais, senhores obreiros, de criar e educar os seus próprios filhos. Não, Senhor, aleluia, nós somos contra a tudo e qualquer coisa que tentar nos tirar do centro da vontade de Deus e tentarem tirar, roubar a nossa identidade. A nossa identidade é cristã, a nossa identidade é celestial, a nossa identidade é Cristo em nós, para a glória do Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Que Deus em Cristo Jesus conceda a cada jovem a capacidade, a coragem, a força e o poder que concedeu a Daniel. Escute, 68 anos depois, eu disse 68 anos depois, conseguiram enganar o rei Dario. O diabo é cheio de estratégia. Conseguiram enganar o rei Dario, e ele criou um edito proibindo adorar e servir a Deus e fazer oração a Deus. Por quê? Porque procuraram em Daniel defeito e não acharam, Gunnar, não acharam, mas descobriram o porquê do sucesso dele. É porque ele andava na presença de Deus, é porque ele temia o Senhor. E entender uma coisa, só tem um jeito de a gente resolver esse problema: a gente tirar Deus da vida dele, tirar a presença de Deus da vida dele. De que forma? Impedindo que ele ore, impedindo que ele ore. Mas o diabo não vai parar de nos atacar, e nós não vamos parar de lutar. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades nas regiões celestiais. Aleluia. Estamos em guerra, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.
é nossa pelo sangue de Jesus.